Querido Mestre Jesus, como nós somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelo amor que nos une, pela bênção e consolo do Espiritismo. Obrigada, Senhor, por todos esses ensinamentos, pela oportunidade de estudo. Nós agradecemos, querido Mestre, pela vida de todos os trabalhadores do Espiritismo, por todos os cristãos que sacrificam e sacrificaram suas vidas em Teu nome. Somos gratos pela vida de trabalhadores como Chico Xavier, que dedicaram tantas dezenas de anos para nos deixar ensinamentos, mensagens tão importantes, tão consoladoras, esclarecedoras para a nossa vida. Somos gratos também, Senhor, por todos esses benfeitores que nos acompanham nos estudos, nos evangelhos, nos acompanham nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, nas nossas misérias, nos intuindo, nos orientando. Então, Senhor, que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar nessa sintonia que nos permite ouvi-los, que nos permite lembrar dos seus ensinamentos, aplicar os seus ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia. Que nós possamos, Senhor, aproveitar esse momento juntos, cada estudo que fazemos juntos. Que nós possamos, Senhor, levar esses ensinamentos e essas reflexões para a nossa semana, para a nossa vida. Fique conosco, querido Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada a todos. Boa noite. Nós vamos começando o nosso Evangelho no Lar. Vamos fazer a leitura do texto. Ana Célia, lê para a gente, por favor, o primeiro texto a parábola do bom samaritano, por favor. Parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante.
Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Muito obrigada, Ana. Quem é? O outro, sabes quem é? Por trás de quanto se vê, é quem nos acorda a fé, sem que se saiba com que. É aquele que vai contigo no mesmo carro assentado. É quem segue ao desabrigo e nunca viste ao teu lado. É o portador de uma prova que te surge de improviso. É o irmão que te renova no reconforto preciso. É o companheiro que indaga. É aquele que te responde. É o pedinte aberto em chaga, que vive não sabes onde. É o grande homem da praça que espalha força e renome. É o peregrino que passa, cansado de febre e fome. É aquele que te injuria, a verbo de fel e brasa. É quem te perturba ou guia por dentro da própria casa. É a mulher, é o pequenino, é o jovem de sonho em flor, é o doente em desatino, o amigo e o perseguidor. É quem cria amor e paz, quem te bate ou te maldiz. É a pessoa que te faz feliz ou menos feliz. O outro é o próximo, alguém que nos revela em ação, quando já temos de bem, quanto já temos de bem nas trilhas da evolução. Um poema de Cide Franco que encontramos no livro Astronautas do Além, psicografia de Chico Xavier e Herculano Pires. Muito bom. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Ana Célia. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado a todos. Muito bem-vindos, né, ao nosso Evangelho. Cide Franco foi um jornalista, poeta, né, e ele tem algumas psicografias por Chico. Talvez não tenho muita esperança, né, aqui que haja alguém que vá se lembrar, né? Mas ele é também pai do Walter Franco, aquele compositor. O Daniel mexeu a cabeça, ele me salvou. Não sou o único das antigas aqui. Que tinha algumas músicas, na verdade, belíssimas, né? Vela Aberta, né? Por exemplo, é uma delas, é uma música belíssima. O Cid Franco era um homem bastante singular, né? E a psicografia, essa psicografia dele é muito interessante porque ele responde de uma maneira bem diferente, né? Quem é o outro? Quem é o próximo? Porque é a pergunta, né, que é feita, né, pelo Cristo: quem agiu como próximo daquele homem? E nós vamos dizer, bom, é aquele que atendeu às necessidades dele, né? Mas quais são as nossas necessidades, né, maiores na vida? As nossas necessidades maiores são aquelas que estão ligadas, né, à correção e ao desenvolvimento da nossa personalidade. Então, se
né, sou alguém colérico, eu preciso de situações na vida que me coloquem, né, a necessidade de correção. Se eu sou orgulhoso, eu preciso corrigir isto. Então, o próximo na nossa vida, né, ele pode se revestir, né, quem é o nosso próximo e quem é, né, para quem podemos ser também, aquele que agiu, né, como o bom samaritano. E o próximo, na verdade, é aquele que atende, né, às nossas necessidades educativas, por exemplo. Um filho, né, que tenha problemas, ou que não consigamos educar da maneira que almejamos, um esposo que tenha dificuldades, uma esposa que está atravessando momentos difíceis, uma situação de trabalho que exige, né, paciência, eh, né, resiliência. Nós vivemos situações as mais diferentes, né? E o próximo é sempre aquele que nos convida a revelar quanto de bem há em nós. Mas também é aquele que na nossa vida nos coloca, né, numa situação em que somos obrigados a revelar quanto de bem temos em nós. E o quanto de mal talvez tenhamos em nós. E o quanto de realidade, né, nós temos em nós. Porque nós podemos, né, ter boas intenções, nós podemos saber o que é certo, nós podemos estar convencidos da verdade, das verdades da doutrina espírita, da imortalidade, da reencarnação, mas transformar a nós mesmos é algo que não é tão simples e não tem sido tão simples, né? Então, embora também não seja tão complicado. Então é muito bonita essa resposta que o Cid Franco dá, porque ele ele mostra, né, que o próximo é aquele que nos faz mostrar o quanto de bem nós temos ainda temos em nós, mas eu diria que o próximo também é aquele, né, que nos coloca na situação de aprendizado que nós necessitamos. Então, muitas vezes aquela pessoa difícil, né, aquela situação com a qual nós lidamos com dificuldade, que para outros pode ser uma situação perfeitamente não problemática, mas que para nós é, né, nós vivemos, né, em contextos muito diferentes. E um outro aspecto, né, que eu finalizaria chamando a atenção para passar a palavra é que nós não teríamos como, né, desenvolver nada, nem aprender coisa alguma, se não fosse o contato, né, com as pessoas. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, né, ele dizia: o problema são os outros. Não, a solução são os outros, né? O problema muitas vezes somos nós. Quando não temos, né, a noção de realidade, de bom senso, de evangelho. E os outros são a necessidade que nós temos. Como é que eu vou saber quem eu sou, né? Como é que eu vou saber, né, do que eu sou capaz? Quais são as minhas possibilidades potenciais? Então, o outro, né, é essa pessoa que diante de nós, ele nos convida, né, também a um exercício de autoconhecimento, de saber do que é que eu sou capaz, o que é que eu posso, não posso, né? O que é realista, qual é a distância entre boa intenção, conhecimento, boas ideias e realidade na minha vida, né? Porque é no momento em que nós estamos diante do outro que isto concretamente é exigido. E é neste momento preciso que nós mostramos, né, quem realmente nós somos, qual é o nosso degrau de evolução, qual é o nosso nível de compreensão da vida e do outro, né? E é nessa hora que nós entendemos concretamente qual é a nossa maturidade espiritual, né? Então, isto dito, né, nós abrimos a palavra. Alexandre e Adriana. Deixa eu baixar aqui a mão aqui, gente. Boa noite. Estava pensando, né? Quem é o próximo, nosso próximo, né? É, são pessoas que estão nos lugares mais comuns, né? Pode ser um colega de trabalho,
pode ser um desconhecido na rua. Eu acho que o próximo é as pessoas do nosso cotidiano, né? É, absolutamente qualquer pessoa que cruza o nosso caminho precisa de ajuda, talvez, né? Então, como o César disse, o próximo é aquele que revela, né, em ação, quanto de bem nós temos já dentro de nós, né? O próximo é aquele que nos testa muitas vezes, né? Pode ser aquele que nos incomoda muitas vezes, né? Aqueles que a gente não gosta muito, né? E a gente tem que ter paciência com essas pessoas, mas eu estava pensando que a gente pode ser o próximo de alguém, né? A gente pode ser a pessoa que incomoda, a gente pode ser a pessoa que testa a bondade dos outros, né? Então, nós também somos o outro na vida de alguém, né? Da nossa família, de pessoas do trabalho, e me fez pensar como a gente tem que praticar essa autoobservação, apesar de ter um papel. Apesar de que se a gente incomoda alguém, ele fala que tem um papel, né, de testar, de desenvolver coisas nos outros, a gente tem que ter o discernimento, a autoobservação, né, de evitar de ser a pessoa que incomoda os outros, né? Frequentemente a gente lê as histórias, né? A gente se põe sempre no lugar do mocinho, né? Quase nunca do bandido, né? A gente tem que- comecei a ver esses filmes esses tempos, já com visão espírita, já não vejo do mesmo jeito, já me põe lá no lugar do. E se fosse eu, talvez seja eu o cara que está causando problema, né? Provavelmente causei problemas em outras vidas, né? O que torna muitos filmes menos interessantes, né? Mas acho que a gente tem que ter esse discernimento também, né? Que a gente possa ser o próximo que acolhe, que ajuda, que conforta, que traz um pouco de paz, que ensina de outro jeito, né? Não, não incomodando. Mas em vez de ser aquele que vai incomodar, que vai julgar, que vai, sobretudo, julgar, né? A gente julga muito facilmente os outros. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, ouvir os outros com mais empatia, né? Aprender a exercitar o perdão, entender mais as imperfeições dos outros, porque nós somos imperfeitos também, né? Então foi um pouco essa reflexão que eu tive no sentido de pensar que talvez eu seja a pessoa que incomoda os outros, né? E não a que é bonitinha, que perdoa, que é boazinha, né? É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Nós vemos, né, que há uma é interessante como Jesus é realmente mestre, né? Porque ele poderia fazer um discurso, né? Esse homem pergunta para ele, né, o que você tem que fazer, o que eu preciso fazer, e, né, e Jesus poderia fazer uma palestra para ele. E, na verdade, Jesus recorre, né, a um conhecimento que ele já tinha, esse homem já possuía, né? Ele era um entendido. E, e nas tradições do povo judeu, né, há relatos desse tipo, né? Há um relato, por exemplo, de um discípulo que chega para, se não me engano, é Hilel, né, um dos grandes mestres da tradição judaica, e diz: me ensine toda a Torá, né, no tempo que eu consigo ficar num pé só. E o homem se coloca num pé só e ele diz: ama a Deus e ama o teu próximo, né? E aí ele fala: acabou? Ele falou: acabou, né? Então, Jesus conhecia, ele sabia, né, a Torá, ele sabia as tradições espirituais do povo no qual ele nasceu, claro. E quando aquele fariseu pergunta, ele responde aquilo que já era sabido, né? Ama Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, né, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo, né? Ele destaca Deus, né? Deus tem que estar acima do nosso amor, entre nós, né? Ele tem que ser a referência maior. Mas eu não posso amar mais o outro, né, do que a mim, nem mais a mim do que ao outro, né? Ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, ele dá uma referência, né, de igualdade entre nós, mas de diferença entre nós e o Pai.
E nós percebemos, né, que ao dar essa resposta, Jesus orienta esse homem na direção de um conhecimento que ele já possuía e que já era sabido dos entendidos, né, daquela religião. Mas ao mesmo tempo, sem fazer um discurso e sem, né, agredir aquele homem, ele conta uma história na qual entendidos, né, sábios, pessoas que seriam supostas ser a referência daquela sociedade e saber o que é correto, o que deveriam fazer, né, passam pelo homem, né, e o deixam jogado, né, na sarjeta. Então, Jesus aí ressalta a diferença que existe, né, entre saber, conhecer muitos livros, ter muita sabedoria, ser um especialista, né, das coisas da Bíblia, da Torá, das tradições espirituais e ter entendido isto, né? Porque o samaritano que passa nas qualificações da época, nas concepções da época, era o menos qualificado, né? Os samaritanos, como nós sabemos, eram um povo que se separou, né? Historicamente, eles eram judeus, mas acabaram se misturando, né, no período em que houve o cativeiro da Babilônia. Eles são os locais que ficaram ali, né, e acabaram se misturando com outras populações que vieram, né, com os invasores e acabaram ficando meio que excluídos, né? Até hoje existem os samaritanos, né? Eles existem até hoje. E são, na época, eles eram muito mal vistos, né, pelos sacerdotes, pelo clero de Jerusalém, mas aquele homem é o único que faz o que era suposto ser feito por alguém que conhece, né, a verdade e os valores espirituais. Então, é um puxão de orelha, né, que Jesus dá com toda elegância, sem fazer um discurso, contando uma história, né, e realmente com toda elegância para dizer há uma enorme diferença, né, entre saber o que é o bem e fazer o bem. E uma enorme diferença, né, entre conhecer a religião e Deus e agir, né, como um filho de Deus para o próximo. Então é muito, muito bonito, muito estratégico, muito inteligente como Jesus nos mostra isso. E dá uma lição ali de como tratar o próximo, sem lição de moral, sem crítica, sem julgamentos. Exatamente, né? O que fazer, né, diante de um irmão que está jogado na estrada da vida, né? E como agir com ele, né? Era Yuri que havia levantado. Yuri? Sim, boa noite. Tinha um tempo que eu escutei um estudo sobre essa parábola e falava assim como a gente é muito orgulhosa, não? Que a gente faz sempre essa questão, quem merece ser o próximo para mim? Não, porque a gente escolhe, a gente fala, meu próximo é meu filho, minha mãe, as pessoas que eu gosto, mas aqueles que são mais difíceis, a gente já considera um pouquinho menos, não? Como que faz, a gente fazemos uma categoria, não? Quem seleciona, então é assim como passar disso a quem considero meu próximo a passar a quem eu estou disposto a fazer meu próximo das pessoas, não? Então é assim como que é uma atitude que a gente tem que ter, não? Essa mudança. E essa parábola do bom samaritano que você explicou agora, esse me faz sempre pensar no essa questão do livro dos Espíritos, quando fala que para agradar a Deus e assegurar a nossa posição na vida futura, se basta que o homem não pratique o mal. E a espiritualidade responde que não, que a gente tem que fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós vamos a responder por todo o mal que resulte de não haver praticado o bem, né? É a questão assim, não? Então, acho que está muito, muito relacionada, porque assim, o sacerdote, o levita, não foram eles que
que fizeram mal a pessoa que está aí no caminho, não? Mas eles viram o sofrimento, você falou, mas eles passaram adiante. Então, como não sei, como nossa responsabilidade diante do próximo, que finalmente são todos os que cruzam nosso caminho, como Ale falou, eh, não somente não ferir, mas que o que a gente está fazendo por esse próximo, não? E esta manhã estávamos falando no nosso estudo em espanhol como tem muitas pessoas que parecem sorrir ou que na aparência ele está muito bem, mas tem muito sofrimento dentro deles, não? Que a gente só muitas vezes essas perspectivas, mas não vamos mais profundo. Então é como que acho que é desenvolver esse olhar também, de identificar os sofrimentos dos nossos irmãos, porque todos somos doentes, todos temos sofrimentos neste mundo, mesmo que não seja tão aparente. Então, sempre temos essa possibilidade de fazer o bem, não? Então, acho que sempre perguntar-nos no que bem estamos fazendo ao nosso alcance e fazer, como você falou, passar da teoria à prática. Obrigada. Obrigado, Yuri. Giovana? Nós não temos, né, como aprender, como crescer, como nos desenvolvermos como seres humanos, sem estarmos vivendo em sociedade, né, com outros seres humanos. Isso é, é fato, né? Como aprender algo sem conviver. A gente pode até aprender nos livros, mas como saber se aquilo foi aprendido se nós não conseguimos é, passar a ação? E a ação envolve outros seres, né? Quando a gente age, a gente vai agir com alguém, junto de alguém, né? Para alguém. Então, o aprendizado ele se realiza, né, no convívio com os outros. Então, o próximo é aquele que está ao nosso lado, né, aquele que na nossa família, né, no nosso convívio profissional, aqueles com quem cruzamos todos os dias, não importa onde, numa loja, num supermercado. O próximo é o nosso irmão, né? E nós, infelizmente, nós estamos vivendo cada vez mais uma sociedade muito individualista, né? As pessoas estão vivendo isoladas, mesmo dentro de casa, né? Às vezes a gente vê e tem notícias, né, de familiares, né, que não têm contato com o outro, não conversam, não se falam, não trocam impressões. Então, esse mundo em que nós estamos vivendo hoje, né, muitas coisas estão mudando e isso está afetando as relações humanas. Não há como crescermos como seres humanos sem que estejamos, né, colocando, né, a nossa ação é, na direção de outra pessoa, ou quando nós estamos recebendo a ação de outra pessoa. Por que que o outro revela quem somos? Porque dependendo de como uma pessoa age conosco, se aquilo nos irrita, né? Se ainda nós ainda sentimos, né? Como a Ale falou, né? A crítica ou o julgamento. Então, nós precisamos fazer prestar atenção nas nossas reações, nos nossos sentimentos, porque há algo em nós ainda que precisa ser mudado. Então, o outro nos revela muito sobre nós, e nós, né, temos que ir prestando atenção, porque, por exemplo, nós que trabalhamos, né, com pessoas, né, nós somos professores e a nossa relação de todos os dias, a gente convive com muitas pessoas diferentes. Então, esse convívio humano nos faz crescer, porque é o ato de doar-se, é o ato de realizar algo de bom, né? Então, o próximo, no bom samaritano, é todo aquele para que nós possamos, né, com os quais nós podemos agir no bem. E sem julgamentos, porque quando nós julgamos, e aí, como no Bom Samaritano, se aqueles que passaram e não prestaram socorro àquele homem caído na beira da estrada, é porque de alguma forma julgou que não merecia ajuda, que não merecia um socorro. Então,
O próximo, como Jesus coloca na parábola, é aquele que precisa de auxílio. Não importa quem seja ele, né? Sem julgamentos, porque quando nós julgamos, de alguma forma o julgamento impede que nós auxiliemos da melhor forma. Então, se a gente, por exemplo, tem alguém, né? Temos visto muitos jovens nos faróis aqui na nossa cidade pedindo dinheiro, né? Nós não víamos isso antes, mas temos visto muito agora, né? Jovens nos faróis, no centro da cidade, eles têm um copinho, eles não são, não são violentos, não, mas eles estão ali, eles passam entre os carros pedindo. E a gente sempre se fala, né? Se eu der alguma coisa para ele, ele vai ou vai comprar droga, ou vai, né? Não vai comprar com comida, ou não vai comprar alimento. Isso já é um julgamento, né? Porque mas nós não sabemos o que aconteceu com aquela pessoa para ela estar ali. O que houve para ela estar ali? O que a levou a pedir dinheiro no farol? Né? O que levou muitas vezes, a uma distanciação familiar? Nós não conhecemos a história da pessoa. Cada um tem a sua história, cada um tem, né, as suas dificuldades e vive dificuldades que nós desconhecemos. Então, às vezes, a gente faz esse julgamento sempre, né? Às vezes a gente olha para alguém e já monta uma história da pessoa, né? Na nossa cabeça é como se a gente já conhecesse, né? O porquê que a pessoa está daquela forma, o porquê que aquele jovem agiu dessa forma, o porquê que está vestido assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento, porque nós estamos numa sociedade em que o julgar, né, está muito fácil, né? Mas as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm sofrimentos que nós não conhecemos. Então, quando nós olhamos para alguém com quem cruzamos ou com quem convivemos, todos nós precisamos de auxílio e de amparo, de ajuda, de socorro na nossa sociedade e nós nos incluímos, porque se nós estamos aqui, nós também vivemos num mundo difícil. Nós também passamos por dificuldades, nós também nos magoamos, nós também, né, precisamos do entendimento do outro para conosco. Então, é preciso que nós aprendamos, né, esse socorro para o outro, olhar para o outro como um irmão. Nós estamos esquecendo de olhar para o outro como um irmão. Nós somos todos irmãos. E Jesus nos pede nessa parábola, né, que nós nos ajudemos uns aos outros. Porque nesse ajudar ao outro, nós estamos nos ajudando, nós estamos crescendo, nós estamos praticando o bem e o amor. Então, é o olhar humano que está de mais em mais, né, raro, né? Porque nesta vida em que nós estamos sempre correndo, vivendo de forma individual, né? Sem o contato, eu vejo alunos jovens nos intervalos, eles não se falam, eles tiram o celular e ficam olhando, né, os seus próprios celulares e não conversam entre si. Então, está faltando o olhar para o outro, está faltando este contato, né? Entre irmãos, porque nós não podemos nos esquecer disso, que somos filhos de Deus, somos todos irmãos, e só vamos, crescer e aprender se nós nos ajudarmos mutuamente. Bom, obrigado, Giovana. Nós vemos um homem que é atacado, né? E, e os salteadores, né? Os bandidos que o atacam, né? Quem são? Então, a nossa vida, tudo está correndo bem, tudo está indo, né? Como deveria ir. E de repente, né? O salteador aparece, o bandido aparece. Ele pode vir na forma de uma agressão, ele pode vir na forma de uma doença, ele pode vir na forma de uma surpresa desagradável, um diagnóstico difícil, ele pode vir na doença de um familiar, né? Ele pode vir de fatores externos, né? Uma perda econômica, ele pode vir, né? Um salteador que vai colocar, né? Vai nos jogar na sarjeta
pode vir de uma tentação a qual não resistimos e da qual não levantamos. Pode vir de fatores internos, né, como uma obsessão. Então, o salteador pode tomar muitas formas na nossa existência. E muitas vezes nós não saberemos, né, tratar a situação do modo certo, né? Vamos parar muitas vezes na sarjeta, né, da vida. Uma pessoa em depressão, ela pode estar sorrindo, trabalhando, né, mas ela está na sarjeta, né? Ela está numa situação de exclusão e de autoexclusão. Na sarjeta emocional, moral, né? Obviamente. Então, uma pessoa que está muito triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa que foi agredida, né, por uma traição de um amigo, de uma pessoa querida, enfim, né, o salteador na nossa vida pode assumir muitas formas. Então, a Giovana lembrou, né, que nós não sabemos o que pode jogar uma pessoa na sarjeta, né, da vida, seja emocional, física, e também não sabemos o que pode nos jogar. A nossa vida pode se alterar completamente, né, de um momento para o outro. E mesmo que aquela pessoa que nós estamos vendo, né, na sarjeta da vida seja plenamente responsável por estar ali, por quê, né? Ela tem a condição espiritual de agir contra o seu melhor interesse. Por quê? Ela tem a condição de alguém que faz mal a si mesmo, né? Então também isso merece compaixão, né? Nós vemos pessoas que estão nas ruas e são pessoas difíceis, né? São pessoas difíceis. São pessoas que não ouviram a família, são pessoas que não quiseram saber de trabalhar, que não aceitaram regras, que não aceitaram enquadramento. A viver em sociedade exige, né, renúncia, enquadramento, aceitar uma disciplina muitas vezes difícil. Mas o que fazer, né, se não ter dó dessa pessoa? Compreender que ela não tem ainda condições, né? Agora, nas nossas vidas, o salteador pode aparecer a qualquer momento, né? E ele pode vir de dentro ou de fora. Então, o que nós queremos numa hora dessa, né? Assim como a Giovana nos lembrou essa necessidade de não julgar e de não abandonar a pessoa a si mesma, né? O que nós precisamos nessas horas é de alguém que diga, né? Meu irmão, fique tranquilo, né? Eu estou aqui, eu vou jogar, né? Eu vou limpar as tuas feridas e vou te levar para um abrigo e vou fazer o que eu posso por você. Então, muitas vezes essa pessoa aparece na nossa vida na condição de um filho, de um amigo que está passando por um momento difícil, né? E nós podemos nos surpreender com as situações terríveis que às vezes uma pessoa pode passar, né? Então, e quem garante que nós não estaremos passando por essa situação, né? Quem garante que amanhã a nossa vida que parece estar indo, né, de céu de marinheiro, de céu azul, né, não vai virar uma tempestade terrível. Então é muito bonito, né, porque Jesus ele nos chama, ele faz esse convite à compaixão, à misericórdia. E é muito bonito o que esse mestre divino vai produzir na história da humanidade, né? Todo o bem, toda a compaixão a partir dali serão mostrados, né, aos necessitados, aos sofredores, aos abandonados, né, àqueles que a sociedade despreza, né, virá com Jesus essa compaixão, né, pelos desfavorecidos, pelos miseráveis, pelos socialmente desclassificados, né? Nós não somos, né, impedidos de. Veja que Jesus não explica por que ele foi agredido, Jesus não explica quem é o homem, Jesus não dá informação nenhuma, ele diz é só um irmão que está caído na beira da estrada.
né? E aqueles que deveriam ajudá-lo, né, pela noção e pela consciência que possuem das leis divinas, né, não o fizeram. Agora, tomemos cuidado, né? Porque ajudar uma pessoa não é estar de acordo com ela, né? Não é apoiá-la no erro, não é passar a mão na cabeça de bandido, né? Apoiar e socorrer uma pessoa é responder às suas necessidades concretas. Aquele homem estava caído, ferido, machucado, e o samaritano não se preocupou. Quem é ele? Por que está assim? Quem fez isso? Vamos chamar a polícia? Vamos. Ele fez o que tinha que fazer, né? Ele socorreu aquele homem, né? Agora, é, tudo, né, na mensagem do Cristo exige bom senso. A gente não tem que fazer interpretações forçadas, né? Meu pai roubou o dinheiro da empresa e tadinho, né? Ele, não, peraí, né? Ele tem que responder na justiça, nós podemos compreender o que ele fez, né? Ajudá-lo a passar por isso, ver se ele realmente se arrependeu, né? Então, não é apoiar o errado, não é aceitar o que está incorreto, né? É socorrer um irmão que está passando por uma necessidade muito real, muito concreta. Agora, o que Jesus inaugura, né, com a ação dele, com as palavras dele, com o exemplo que ele nos dá, é algo belíssimo, porque sobretudo na época de Jesus, né, imperava Roma sobre o mundo todo. E quando você assiste filmes, né, como Quo Vadis ou Ben-Hur, né, o filme com esqueci o nome do ator, o primeiro, né, lá dos anos 50, você vê assim, era ser mandado para a escravidão. Emmanuel conta isso, né, no Há 2000 anos. É um dos focos do livro, né? Quando ele manda prender um rapaz e depois ele é mandado para as galeras, né? Era a coisa mais fácil do mundo. A vida das pessoas não valia nada. Né? Crianças eram jogadas na rua porque não, nós não temos dinheiro para sustentar dois, né? Só um. Então deixa lá no lugar os enjeitados. Se alguém pegar, pegou, senão morre. Taca no rio. Crianças apareciam mortas de manhã no rio Tibre, né? E a partir do movimento cristão, essas crianças serão levadas, né, para estas casas de caridade, né, que começam a se abrir para socorrer soldados que voltavam das guerras e não tinham mais família, estavam machucados, estavam feridos. É, Ninguém ganhava aposentadoria naquela época, gente, né? Por mais ridícula que possa ser uma aposentadoria hoje, né? Ela é uma garantia social, tem uma rede social de proteção e de ajuda para as pessoas. Naquela época não existia nada disso. Vai aparecer com o cristianismo, né? Viúvas ficavam entregues a si mesmas. Muitas tinham que ir à prostituição porque não tinham mais como alimentar os filhos. E com o movimento cristão, né, com o movimento de amor e compaixão que Jesus inicia, nós teremos, né, as pessoas socorridas, atendidas, né? Nas epidemias eram os únicos que ficavam na cidade, eram os cristãos. E isso ao longo de 2000 anos, não é só na época de Jesus, né? Na epidemia de Marsella, né? Em 1700 e pouco, o bispo da cidade, né? O padre da cidade, acho que ele já era bispo, ele trabalhou a epidemia todinha, socorrendo. Ele ia nos bairros miseráveis, ele recolhia os doentes, ele chamava as pessoas para ajudar, né? E não se contaminou, né? Então, nós vemos assim, Albert Schweitzer, né? Um pianista de renome da Europa, um homem notável, né? Enchia salas para ouvi-lo, né? E ele diz, mas, né, ele se torna cristão e ele diz, eu quero fazer algo, né, de mais significativo com as minhas mãos do que simplesmente música, né, simplesmente música, né, imagina, eu não sei tocar nem triângulo, né, e,
de verdade. Então, ele faz medicina, né? Mas ele não vai atender os ricos da Europa, ele vai para a África, né? Ele vai devotar a vida dele ao atendimento do povo africano. Então, é Jesus quem está por trás disso tudo, né? É Jesus, sempre Jesus, né? Então, o maior bom samaritano da história, né, da humanidade, é o Cristo, né? Porque todos os bons samaritanos que apareceram, apareceram por causa dele. Yuri? Sim, César, acho que você aí falou de uma coisa muito importante na perseverança no bem, porque muitas vezes a gente vê esses irmãos que estão precisando ajuda e temos como que esse primeiro impulso, ou sim, a veces é como, pensei assim como que um momento de compaixão, porque me aconteceu a mim, não, de ver alguém que precisa ajuda, e é como se a gente lava as mãos, meu trabalho terminou ali, não? Mas um pouco como o bom samaritano, porque ele ajudou e poderia haver deixado aí na hospedaria e ficou assim, não? Mas ele todavia diz, se precisa de outra coisa, eu vou pagar depois. Então, essa continuidade no bem, não? Como esse ter esse sentimento que finalmente leva a essa ação e depois continuar a obra, não? Continuar perseverando e como que não é, não sei. A gente às vezes tem entusiasmo, uma boa ideia, mas fica ali. Isso, obrigada. Exato. Para nós ainda, né? Isso é um esforço, é um trabalho a ser conquistado, né? Essa perseverança de toda uma vida, né? Quando nós olhamos para um Chico Xavier, né? 75 anos de trabalho, né? E era às vezes irritante, né? Porque todo mundo estava ali querendo conversar com ele e ele dando atenção para um mendigo né? E as pessoas irritadas, né? Por que que o Chico está falando com esse mendigo, né? E tanta gente de terno importante ali querendo falar com ele, né? E ele conversando com o mendigo com todo carinho, né? Com todo. Então, nós temos um imenso aprendizado, mas uma coisa que nós não podemos mais deixar para depois a reflexão é essa questão do amor, né? Jesus não falou isso por. Jesus falou realmente o que é a essência da vida. É, a gente começa a pensar, né? Então, a vida vai terminar. Nós espíritas sabemos, né? A vida material. Mas nesse momento nós passamos, né? Pela experiência de rever tudo o que fizemos, tudo que e conforme eles nos ensinam, né, aqueles que passaram por isso e os próprios espíritos, muitas vezes nós não vemos só o que fizemos, mas como o que fizemos impactou os outros, o que os outros sentiram. E eu fico imaginando, né? Eu tenho tido alguns vislumbres, né, do meu passado, de situações que eu vivi, né, e algumas delas, às vezes, me levam, né, a reflexões muito duras às vezes, a uma tristeza muito grande, às vezes, às lágrimas. E eu falo, poxa, acho que Jesus está me dando a possibilidade de viver isso aos pouquinhos, né, porque talvez eu tenha condições de corrigir algumas coisas e melhorar algumas coisas. Porque vai ser terrível se eu tiver que viver isso no final. Você já imaginou você lembrar, né, de uma pessoa que conversou com você e estava esperando um, uma palavra de amizade e você virou as costas? Você já imaginou o que é você ter dado uma resposta atravessada, né, para tua mãe e saber sentir a agressão que você fez, né, sem se dar conta às vezes? Né? Ou o modo. Então eu fiquei pensando, meu Deus, né? Já pensou nós vivenciarmos isso? O que é que vai sair disso tudo? Simples.
né? Por que que você não amou? Por que que você não levou a sério o que eu ensinei? Porque a única coisa, gente, da qual a gente se arrepende é não ter amado mais. É a única coisa. Erros nós cometemos. Ah, claro que eu posso me arrepender de um erro. E devo. Mas a única coisa da qual nós nos arrependemos no final de uma vida é não termos amado mais. É realmente a essência. Às vezes o erro é por não ter amado mais. Às vezes o erro já é o fato, né, de nós não termos sabido amar. Então, a vida tem um ciclo, né? As pessoas vão partir, que seja pela razão que for. E a única coisa que nós percebemos na ausência das pessoas é porque eu não amei mais. Porque Porque eu não não expressei, falei, né? porque eu não expressei mais, né? Porque eu não dei mais importância àquela realidade, àquelas pessoas que fizeram parte da minha vida, que cruzaram o meu caminho, né? Ou que hoje estão nele. Nós estamos aprendendo isso, né? E esse também é um outro aprendizado difícil, né? Muito difícil, porque nós estamos aprendendo. Então, eu tenho orado muito para ficar mais atento, né, às realidades que estão me cercando a cada dia. Porque eu não quero chegar daqui 10 anos, né, se Deus me conceder, né, mais 10, mais 15, sei lá eu, pode terminar tudo amanhã. Mas eu não quero chegar daqui 10, 15 anos e falar, poxa, eu deveria ter falado mais, amado mais, me expressado mais, tido mais paciência, né? Eu não gostaria de, né? Porque hoje eu já estou fazendo o balanço. E nós, naturalmente, vamos fazendo esse balanço à medida que estudamos Espiritismo. Ele vai vindo, naturalmente. Então, é uma concessão da vida para aqueles que têm consciência, né? Você começa a analisar o passado para aprender com ele. Não dá mais para mudá-lo, né? Então, procuremos aprender, né? Porque senão vamos repetir sempre os mesmos erros. Você falou isso? Eu ia falar desta parábola, né? E quando Allan Kardec coloca, né, que fora da caridade não há salvação, né? Fora do amor não há salvação. É porque nós precisamos realmente aprender, né, a expressar o amor. Nós precisamos realmente aprender a ver o outro, a cuidar do outro, né, com amor, porque é esse aprendizado que fica, né? O que nós vamos levar deste mundo, né? O César tem me falado bastante sobre esses que ele tem refletido, né, esses pensamentos, essas lembranças, né? Nós, às vezes, a nossa realidade vai mudando, né? E a gente vai sentindo mudanças na vida, né? A idade avança. Então, eu acho que é natural essas reflexões, porque é a retrospectiva, né? Quando a gente ouve que no momento da morte existe uma retrospectiva de tudo que vivemos na vida, né? Do que fizemos, do que dissemos, dos momentos que partilhamos com os outros. E eu acho que é importante não deixarmos que isso aconteça no momento da partida, né? Porque é preciso fazermos isso enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo, enquanto estamos a caminho, né? Enquanto estamos com saúde, enquanto estamos, né, com a capacidade de amar, de abraçar, de conviver, de perceber o outro, né? Que sejamos, às vezes, um sorriso pode mudar a vida de alguém, né? Às vezes um sorriso pode mudar a vida de alguém. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes um bom dia pode mudar a vida de alguém,
né? Às vezes, Allan Kardec, quando colocou um livro na ponte, o livro dos Espíritos, ele salvou a vida de alguém, né? Um suicida estava ali naquela ponte e viu o livro e a sua vida foi salva. Então, nós temos irmãos a serem salvos, né? Nós temos irmãos que precisam de amor. Mesmo dentro de casa, né? Familiares, amigos, nós todos precisamos de amor, precisamos de carinho, precisamos de atenção. Então, estejamos atentos a isso, né? Cuidado com as horas perdidas, né? Às vezes a gente perde tanto tempo, inúteis, né? Fazendo coisas inúteis num celular, às vezes fechados em algum lugar da casa, sem contato com ninguém, né? E isso é tempo perdido, do qual vamos nos arrepender. Então, o tempo com o outro, o tempo com os familiares, com os amigos, né? É tudo muito precioso. E, e quando a gente se dá conta disso tudo, e muitas vezes as pessoas se dão conta lá no momento da despedida, né, do São mundo, mais e já tristes. é muito tarde, porque aí não dá tempo, né? Quantas pessoas às vezes vão partir do mundo, mas partem depois de ter pedido perdão a alguém, mas esperou o momento da morte para pedir perdão, né? Por que não pedir perdão antes, enquanto está a caminho, né? Jesus fala, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Não espere passar, né, os anos e viver na mágoa, e viver na angústia, e viver no sofrimento, no ressentimento. Quantos espíritos partem deste mundo e continuam do outro lado? Remoendo, né, sentindo raiva, sentindo ódio. Isso precisaria, né, terminar. É preciso que isso termine antes, né, que se passe ao mundo espiritual, né? Nós estamos vivendo neste mundo e a vida fica muito melhor, muito mais bonita quando o amor se expressa, né? Quando o amor se revela. Né? É preciso aprender a amar como se não houvesse amanhã, né? Tem uma música no Brasil que a gente não sei de quem não me lembro, mas é preciso aprender a amar como se não houvesse amanhã, né? Aprendamos hoje. E é isso, né? Esse é o grande aprendizado, porque com o tempo nós vamos percebendo isso. Não há nada mais importante do que isso. E se Jesus nos disse, né, como resposta, né, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, colocando o amor como centro da vida, o tempo e as experiências vão nos mostrando que uma vida plena é uma vida que buscou o amor. E as formas de expressão do amor, né, para a realidade de cada um de nós pode ser muito diferente. Para uns pode ser a paciência, né, com alguém, para outros pode ser o trabalho, a renúncia, o sacrifício de uma vida, né, a educação, a orientação, a caridade, né? As formas de manifestação do amor, né? Como a Giovana falou, como ele se manifesta, podem ser muito variadas nesse mundo, né? Mas uma coisa é certa, né? A, a nossa infelicidade, as nossas tristezas, as nossas, eh, essa sensação, né, terrível que persegue o ser humano de não estar completo, de estar sempre insatisfeito, é porque nós ainda não descobrimos o poder desse sentimento. Uma pessoa que ama, ela está sempre plena, ela está sempre plena, né, porque ela está preenchida do sentimento que é a própria presença de Deus na vida. E isto para nós é um aprendizado, né? Então, que Deus nos permita, que Deus nos permita aprender um pouco disto, né? Porque quando eu olho, né, para a minha vida, para a vida das pessoas, tudo que eu vejo, né, é que nós, por sermos incapazes desse sentimento, né, vivemos vidas pela metade.
né? E é horrível isso, porque você, quando chegarmos no final, né, se nós tivermos aprendido a fazer o melhor pelas pessoas, a manifestar amor, nós não teremos essa sensação de ter vivido pela metade, né? O que nos impede de fazer isso é o orgulho, o egoísmo, Todas as né? coisas miseráveis, né? Todas as nossas concepções erradas, todas as nossas teorias bobas, todas as nossas ideias chulas, né? Medíocres, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa pretensão, a nossa arrogância, cada dia mais, né? Nós vamos vendo que o que Jesus expressou nessa parábola, né? O levita, o sacerdote eram pessoas importantes, eles tinham a sua relevância, eles têm uma finalidade na sociedade, na comunidade, claro, né? Mas quem fez o que precisava ser feito foi o samaritano. E talvez ele fosse tão culto e cultivado quanto os outros, nós não sabemos. Mas socialmente ele era desprezado, né? Era desconsiderado, desclassificado. Ele era o único que podia passar por ali e que ninguém ia dizer, ah, tá vendo? Ele nem deu bola. É um samaritano, né? Mas ele foi aquele que parou, né? E fez. Então eu lembro de um estudo, né, que nós fizemos de uma moça, né, que doa, né, para as campanhas do Chico e era uma prostituta, né? E socialmente era uma pessoa desqualificada, né? É, mas ela, né? Ou quando o Chico chama, né? Pelo jornal, uma pessoa para ajudá-lo com aquele senhor que havia caído na estrada de ferro, né? Lá em Pedro Leopoldo ainda, e aparecem duas moças, né? E elas dizem, nós trabalhamos à noite, mas durante o dia nós podemos. E depois, né, ele descobre que elas eram prostitutas. E no final daquele processo, né, elas ajudaram a cuidar do homem, ajudaram, né, a fazer a enfermagem dele durante o dia, se revezavam. E o Chico ia, né, fazia com os amigos, fazia o culto do evangelho, e elas foram aprendendo, e no final do processo, quando o homem estava curado, também elas estavam curadas, né? Foram para Belo Horizonte trabalhar no hospital. Então, é esse o poder, né, do Cristo. E não duvidemos, todas as nossas doenças e infelicidades têm cura nele e no que ele ensinou. Tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. Mas temos que aprender. Então vamos finalizar, meus amigos, o nosso evangelho, a hora está avançando, né? Vamos encerrar por hoje. Convidamos a todos para a prece, pensem, né, nos entes queridos, envolvam aqueles que necessitam, que estão doentes, fragilizados, né, que precisam de ajuda espiritual, que nesses momentos nós possamos, né, atrair as forças que já estão conosco, mas movimentá-las, né, por amor em benefício daqueles que necessitam. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, Divino Pastor, Ser de luz, amigo, Mestre, protetor, que nós possamos, Senhor, olhar para Ti e entregar-te, Senhor, as inquietações, o peso das lutas que muitas vezes carregamos. Auxilia-nos, Senhor.
a descobrirmos o amor que nos ensinaste. Ensina-nos, Mestre, a ver a preciosa oportunidade da família que nos deste, dos amigos que colocastes em nosso caminho, daqueles, Senhor, que muitas vezes testam o nosso grau de compreensão e de bondade. Ensina-nos, Mestre, a extrair da vida perfume precioso, pois é isto que oferecem as rosas quando são trituradas. É do sofrimento da videira que vem o vinho precioso. Auxilia-nos, Senhor, a olharmos para a vida e a vê-la como o Senhor a vê. Esta oportunidade única, nós nunca mais teremos outra vida como esta. Não sabemos quando, no relógio da eternidade, reencontraremos o próximo, que agora está tão próximo. Então, Senhor, nada é, em verdade, uma questão de quando, onde, por quê. Tudo é uma questão do que fazemos agora, de como somos capazes ou não de amar. Ajuda-nos, Mestre, a ver, a compreender. Nós pedimos, Senhor, que a vossa mão se estenda sobre as nossas vidas, que nós possamos reencontrar a vossa presença de luz, que o Senhor fortaleça, ampare, socorra aqueles que amamos e que procuramos socorrer e ajudar. Que a vossa luz, Senhor, se estenda sobre as nossas vidas e ajuda-nos, Senhor, a não vivermos abaixo, distantes daquilo que o Senhor nos tem ensinado. Por que deixarmos para amanhã? Ajuda-nos, Mestre, a sermos úteis, a amarmos hoje, a nos corrigirmos hoje, a fazermos o melhor que pudermos hoje. Abençoe, Senhor, nossos lares, que nestes momentos os benfeitores da vida maior possam adentrar nossos lares, derramar a luz que protege, que vivifica, e
traz saúde. Eles distribuem, Senhor, em Teu nome, as benesses da luz e do amor. Ajuda-nos, Senhor, a percebê-los, pois eles estão sempre presentes. Que eles possam abençoar nossas vidas, nossa semana, aqueles a quem direcionamos a nossa oração, envolvendo-os em luz. E que esta luz, Senhor, possa ser levada aos nossos irmãos que atravessam lutas, dores, perdas terríveis, momentos angustiosos. Que esta luz alcance os corações que precisam, Senhor, de um raio de luz, de uma palavra salvadora, de um gesto de amizade. Que o Senhor nos abençoe a todos. Que a vossa luz permaneça em nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, a renascer para a verdadeira vida. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.